Oi gente, eu sou o Júlio Freitas, CEO da Flux, e eu quero hoje conversar com vocês sobre um dilema que a gente vê em quase todas as empresas e quase todos os dias também. De um lado, a gente vê profissionais reclamando bastante do excesso de trabalho. Do outro, a gente muitas vezes encontra processos mal estruturados e às vezes nem estruturados estão. Sobre esse tema que a gente vai explorar na nossa conversa de hoje. Vamos lá então. Na nossa experiência, o excesso de trabalho ele se caracteriza por 4 pilares fundamentais. O primeiro deles é o tempo. É o tempo que você tem para realizar as suas coisas. É o tempo que te foi dado para realizar aquela atividade. Ou é até o tempo histórico pré-definido para aquela atividade, quando você está, por exemplo, numa estrutura em que em todas as fases já existe um tempo esperado, um tempo inclusive declarado. Observe que o tempo muitas vezes é tratado por nós como algo assim, o tempo é relativo. Mas na execução das atividades, o tempo é preciso e muitas vezes é com ele que a gente tem que lidar e é nele que a gente percebe a fadiga e a exaustão do trabalho. O segundo pilar é a complexidade. E essa complexidade certamente gera aquela sensação de excesso de trabalho. Mas, na verdade, não é a quantidade, e sim a complexidade da atividade que você está desenvolvendo. Muitas vezes, o tempo, ok com ele, não temos problema, né? O tempo é adequado para a realização daquela atividade. Com relação à ideia de complexidade, também tudo bem, a gente dá conta, a gente já tem experiência com aquilo, mas a nossa infraestrutura está aquém do mínimo necessário para a realização daquela atividade. Então você tem que fazer muita coisa na unha, né? Muita coisa na mão, e cara, isso dá uma exaustão sem igual, né? Então esse terceiro pilar para nós também é importante. Não basta ter o tempo adequado, não basta ter domínio da complexidade da atividade. Se eu não tiver a infraestrutura adequada, nossa, tudo vai ficar realmente muito caracterizado como um excesso de trabalho no final do dia. E para finalizar, capacitação. Esse é o quarto pilar fundamental. A capacitação faz parte da nossa essência de crescimento profissional e da nossa condição e capacidade de entrega. Capacitar é diferente de treinar. Na capacitação eu vou aprender algo novo, que eu não sabia ainda. E treinar eu vou fazer mais e muitas vezes aquilo que eu já sei, para fazer melhor. Capacitação é o quarto pilar. E aí a gente pode concluir que quando esses 4 pilares, seja um deles, 2, 3 ou os 4 ao mesmo tempo, não estão alinhados, devidamente calibrados, né, na nossa atividade, surge a sensação de excesso de trabalho. Agora veja bem, imagine a seguinte situação. A exemplo da construção civil, quando a gente fala em pilares, nós estamos falando em estruturas verticais sólidas, né, robustas, que vão suportar cargas. Esses foram os 4 pilares que a gente abordou agora há pouco. Imagina se um deles, de repente você olha, está meio inclinadinho. Aí tem um outro que está meio trêmulo. Tem um outro que está lá meio que soltando placas de concreto, né? Eu acho que essa linguagem metafórica é interessante para a gente visualizar isso tudo. Quando você olha para a base que sustenta tudo isso, você vai ver que o solo, o chão, onde esses pilares estão, né, estruturados, ele está com trincas, ele está com buracos, fissuras. Ele está não tão sólido quanto os próprios pilares, ele está meio arenoso, meio argiloso, ou seja, o chão para esses 4 pilares ocorrerem, acontecerem, funcionarem como a gente planejou, ele não é confiável, ele não é seguro, ele não dá precisão, inclusive, naquilo que ele se propõe como sustentação para os 4 pilares. Esse chão a gente chama, quando a sensação é de excesso de trabalho, porque apesar dos 4 pilares bem estruturados, o excesso continua, né, como percepção, inclusive fadiga. Esse chão a gente chama de o mundo dos processos. Então veja, todo piso sustenta os pilares. Os pilares sustentam a sua qualidade de vida no trabalho. E olha, nós aqui na Flux, todos os dias a gente fala para nós mesmos, nós existimos para facilitar a sua vida no trabalho.